Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais um Tá na Web, o programa que deixa você por dentro do que acontece na internet e dos temas mais buscados no Google. E hoje a gente fala de um assunto que movimentou o mundo todo essa semana, a queda das redes sociais, Instagram, Facebook e WhatsApp. Essas três plataformas ficaram fora do ar por cerca de 8 horas e o blackout atingiu o mundo todo. Ninguém conseguia enviar mensagens no WhatsApp ou carregar novos posts no Instagram e Facebook. E a gente fez uma enquete no Twitter para saber se essa pane trouxe prejuízos aos usuários. 14,7% disseram que sim, que foram prejudicados de alguma forma com o problema. E 85,3% disseram que não, que sobrou tempo para cuidar da vida. Bom, e para me ajudar nesse assunto, eu converso agora com Marco Antônio Araújo Júnior, advogado especialista em Direito do Consumidor, Direito Digital e Ética Profissional, e com Rodrigo Calado, especialista em Tecnologia da Informação. Boa noite, muito obrigada por estarem aqui conosco. Rodrigo, e eu começo com a pergunta que todo mundo quer saber. O que causou aí essa pane e essa derrubada das redes sociais? Flávia, boa noite, obrigado pelo espaço. Eu acho que é importante a gente trazer a causa raiz, né, do que ocorreu, né? Lembrando que o Facebook é uma empresa que tem um valor de mercado de 920 bilhões de dólares. É uma queda que pode se chamar de histórica, né? As demais quedas do Facebook, WhatsApp e Instagram não passaram de 2 horas. Nós estamos falando de 8 horas fora do ar. Foi uma queda que causou muito prejuízo no mundo inteiro, né? E o que causou, na verdade? Eventualmente, o Facebook faz manutenções na sua malha de redes, no seu sistema ali de rede. E eles fizeram uma alteração num protocolo chamado BGP, né, em inglês significa Border Gateway Protocol, que é o protocolo de roteamento da internet, né? Então, em outras palavras, esse roteamento, esse protocolo, ele fornece instruções para que o tráfego viaje de um endereço para o outro da melhor e mais eficiente forma possível. Então, quando você acessa o site do Facebook, se você está em Brasília, por exemplo, utilizando um provedor da NET, esse BGP vai fazer com que você, da sua casa, chegue ao servidor mais próximo do Facebook. Eles fizeram uma alteração errada dentro desse protocolo que gerou uma sucessivas alterações e todos os serviços do Facebook ficaram fora do ar. E aí, um destes serviços que ficou fora do ar foi o DNS, né, que muito se falou sobre o DNS. Né? O que é o DNS? Né? É o sistema de nome de domínio. Quando você tem um site, por exemplo, www.facebook.com, ele é um nome amigável, né? Por trás desse nome tem um número. Geralmente é um número ali que você tem 4 casas separadas por pontos. E esse servidor de DNS que faz essa tradução, ele também deixou de funcionar. Com isso, os sistemas internos do Facebook pararam de funcionar, até mesmo a catraca, né, de entrada ali do data center, entre outras formas, né, de você blindar ali o acesso ao data center, pararam de funcionar. E como esses data centers têm uma estrutura de tecnologia e de segurança muito robusta, eles demoraram bastante até entrar fisicamente dentro do data center, e até o acesso físico aos servidores que foi necessário, também há um sistema de blindagem e segurança que eles tiveram que ir quebrando protocolo a protocolo até eles conseguirem acessar esses servidores e retomarem o serviço. Lembrando também que, coincidentemente, né, um dia antes, no programa 50 Minutes, houve uma entrevista com a Frances Haugen, que é responsável aí por vazar documentos internos do Facebook para o Wall Street Journal. A ex-gerente de produtos, né, da empresa fez várias denúncias sobre a plataforma, né, e em destaque ela disse que a companhia, que é tão comprometida com a otimização dos produtos, que adotou algoritmos que amplificavam ali o discurso de ódio, né, uma medida que visava apenas os lucros, segundo ela. O Facebook já anunciou uma nota dizendo que foi de fato um problema interno mesmo, um erro, um bug dentro do sistema deles, mas de fato causou prejuízo para muita gente e é histórico, né? Uma empresa, como eu disse, um valor de mercado de 920 bilhões de dólares, ter aí o seu acesso por mais de 8 horas interrompido, trouxe um reflexo, um prejuízo muito grande para a companhia, né? No mesmo dia, as ações caíram 7%, houve aí um impacto de dezenas de bilhões de dólares.
Prejuízo para a companhia e prejuízo para o mundo inteiro também, né, Marco Antônio? Esse serviço oferecido aí pelas redes sociais, ele pode ser incluído aí, ele é alcançado pelo Código de Defesa do Consumidor? Flávia, boa noite para você, boa noite para o Rodrigo, para todo mundo que está nos assistindo aqui no Tá na Web, é um prazer estar com vocês. Essa é uma discussão muito interessante, Flávia, uma discussão que o Judiciário já vem enfrentando há algum tempo, né? O Código de Defesa do Consumidor tem 31 anos, é um código jovem, e ele contempla que estará sujeito às suas regras o produto ou o serviço que for disponibilizado no mercado de consumo. Especialmente sobre serviço, ele diz que qualquer serviço disponibilizado no mercado de consumo, desde que tenha remuneração. A discussão paira exatamente sobre a questão da remuneração. Nenhum de nós paga diretamente, pelo menos não aqueles que usam como pessoa natural, pessoa física, né? Nenhum de nós paga diretamente para usar o WhatsApp, Facebook ou o Instagram. Mas, na verdade, o que acontece é a remuneração indireta por esses serviços. Não dá para a gente acreditar que esses serviços são disponibilizados de graça porque a companhia quer unir pessoas. Ao contrário, a gente sabe muito bem que por trás desse serviço disponibilizado há um ganho, uma receita muito grande com publicidade. Esse é o principal ganho por parte do Facebook como empresa aí, a partir das suas redes sociais, tanto do WhatsApp quanto do próprio Facebook ou do Instagram, né? O Rodrigo estava dizendo para a gente o valor dessa empresa no mercado da casa de bilhões, né? O prejuízo que teve o seu principal acionista fundador por conta dessas 8 horas fora do ar é da conta também de 7 bilhões de dólares, é muito dinheiro. Então você percebe que pouco tempo, né, para um montante tão grande de dinheiro significa que há uma remuneração direta. Toda vez no direito do consumidor em que não há um valor daquele produto, nós somos o valor, e é isso mesmo. Os meus dados, os seus dados, Flávio, os dados do Rodrigo, os dados de quem está nos assistindo, são dados que têm um valor diferenciado. E a publicidade é feita direcionada a partir do nosso comportamento nessas redes. Logo, esse serviço tem remuneração e a jurisprudência do STJ tem entendido que essas redes sociais, mesmo sendo dadas aí gratuitamente, sem remuneração direta, sofrem remuneração direta, logo elas estão sujeitas sim ao Código de Defesa do Consumidor e aí a todas as regras que se impõem a partir do Código de Defesa do Consumidor. Pois é, e muita gente hoje usa como ferramenta de trabalho. Essas pessoas que tiveram algum tipo de prejuízo, elas podem pedir indenização e como elas devem proceder? Nessa lógica da incidência do Código de Defesa do Consumidor, surge o dever do fornecedor de prestar serviço com qualidade, né? E esse serviço, especialmente o de internet, uma grande discussão também é que serviço de água, serviço de energia elétrica, já são considerados serviços essenciais. A internet também começou a ser considerada serviço essencial para a nossa jurisprudência e, naturalmente, que redes sociais, daqui a pouco a gente vai entender que porque as pessoas trabalham por isso, né, por intermédio das redes sociais. Tem gente que deixou de vender os seus produtos naquele dia porque não teve comunicação via WhatsApp. Tem gente que faz entrega de marmita, tem gente que tem restaurante e que as entregas aconteciam, os pedidos aconteciam pelo WhatsApp. A pandemia potencializou essas vendas no meio digital e no instante que as pessoas ficam aí a partir do meio-dia até lá pelas 7, 8 horas da noite, sem contato, elas perdem a possibilidade de faturar. Essa perda da possibilidade de faturar no direito tem um nome, chama lucro cessante. Então, em razão desse lucro cessante, as pessoas que tiveram prejuízo, esse prejuízo não pode ser presumido, ele tem que ser comprovado, prejuízo comprovado, com o bug, né, com o apagão de 8 horas das redes sociais, poderiam discutir judicialmente esse prejuízo, poderiam discutir a responsabilidade do Facebook em razão desse serviço que foi prestado de forma não correta e já que a própria companhia assumiu que se trata de um erro técnico, como o Rodrigo nos explicou. Então, há possibilidade de discussão judicial e há possibilidade de um pedido de indenização por danos materiais em razão dos lucros cessantes para aquelas pessoas que tiveram efetivo prejuízo. E aí elas têm que acionar diretamente a empresa, né? Esse é um outro ponto muito interessante, porque o Marco Civil da Internet, que é uma legislação que cuida da internet no nosso país, e também o Código de Defesa do Consumidor, em conjunto, né, há um diálogo das fontes aí, dessas duas fontes legislativas, dizem que se a empresa, o fornecedor, presta serviço no nosso país, tem que de alguma forma ter um escritório aqui para atender, tem que de alguma forma ter um representante aqui no nosso país para atender,
e se submete ao Código de Defesa do Consumidor. Então, o processo seria contra o Facebook, contra a empresa que é a dona dessas 3 redes sociais, em razão desse prejuízo. E como eu te disse, demanda uma prova técnica. Então, é sempre sugerido que tenha um advogado para identificar essa prova técnica e fazer a melhor colocação para que a pessoa não sofra nenhum tipo de penalidade por não ter feito a prova no processo. Agora, eu acho que uma outra preocupação que todo mundo tem, Rodrigo, é se isso pode acontecer de novo. Olha, Flávia, é uma excelente pergunta. Assim, no mundo da tecnologia, tudo é possível, né? Desde uma falha de segurança envolvendo um ataque hacker, até mesmo um erro técnico interno, como foi o que aconteceu, né? Então, só para novamente retomar, né? Eles estavam fazendo uma manutenção e eles praticamente retiraram, né, por um erro técnico, o Facebook todo da internet. E como é um sistema muito grande, um sistema distribuído, ele gerou, né, uma resposta negativa muito rápida. Então, enquanto a gente, a grosso modo, né, o DNS é o catálogo de endereços da internet, o BGP que eu mencionei, ele é o mapa rodoviário da internet. Então, eles eliminaram do mapa o Facebook, que gerou, inclusive, esse problema de DNS e todos os problemas internos deles, né? E pode sim isso acontecer novamente. Numa nota técnica envolvida pelo emitida pelo Facebook hoje, eles disseram que já estão desenvolvendo uma nova forma de testar o problema que ocorreu hoje para que ele não ocorra novamente. Só para vocês terem uma ideia, uma empresa como a do Facebook, que tem até, inclusive, data centers próprios, né? São dezenas de milhares de cabos aí de fibra conectados em todo o mundo, eles possuem um sistema contra esse tipo de problema. Se alguém for lá, né, manualmente tentar deletar essas rotas, tirar o Facebook do ar, há um sistema de inteligência artificial que tenta fazer com que isso não ocorra, né, e dá ali uma reversão desse comando. Até mesmo esse sistema tinha um bug, eles encontraram e corrigiram. Então, provavelmente, um problema dessa natureza pode não vir a ocorrer novamente, mas outros problemas podem sim, né, acontecer. E vale mencionar que o Facebook é um sistema tão grande, né? A gente fala aí vamos falar aqui do Facebook, nós estamos falando de 2,85 bilhões de usuários, no WhatsApp 2 bilhões, no Instagram 1,39 bilhão. Né? Ele é um sistema distribuído e desse tamanho ele é difícil voltar ao normal rapidamente, né? Então eles têm o que a gente chama de caches frios, né? E sistemas que precisam de outros sistemas para inicializar, por isso demorou bastante ele a se estabilizar, mas temos sim de ter outras alternativas, né? As empresas precisam sim ter outras alternativas de contato, porque se elas tiverem exclusivamente, principalmente, né, do mesmo grupo, como WhatsApp, Facebook e Instagram, a mesma comunicação, eles podem sair fora do ar e você pode ficar incomunicável ali com seus clientes. Bom, a gente espera que isso não aconteça tão cedo. Muito obrigada pela entrevista, pela participação de vocês aqui. Até logo, boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, agora a gente dá uma olhada no que mais está na web, os assuntos que movimentaram a internet no início desta semana. Na segunda, com mais de 50 mil pesquisas, tivemos o Outubro Rosa, movimento internacional de conscientização para alertar mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. E mais recentemente, o câncer do colo do útero. Durante esse mês, instituições de todo o mundo abordam o tema para encorajar mulheres a realizarem seus exames. Na terça, com mais de 100 mil pesquisas, tivemos o Dia Mundial do Professor. A data é comemorada no dia 15 de outubro para homenagear esse profissional tão importante na vida de todos nós, não é mesmo? O dia foi estabelecido em 1963, durante o governo de João Goulart. A data é celebrada em dias diferentes em outros países. Bom, e a gente vai agora para um intervalo rapidinho. E no próximo bloco, você já sabe, falamos de fake news. Eu volto já. Estamos de
volta e agora vamos falar de fake news. Primeiro a gente confere uma fake news que foi esclarecida na programação da TV Justiça sobre a agricultura retirar mais dióxido de carbono da atmosfera do que as florestas. Vamos ver? Que a narrativa dessa notícia é falsa. Ela é falsa porque ela faz uma salada entre fluxo e estoque. Então ela diz corretamente que a fotossíntese é muito alta dessas plantas enquanto elas estão crescendo. Depois da semeadura, que você começa a chover, você começa a irrigar, essas plantas crescem e elas começam a absorver muito CO2 e começam a incorporar o carbono do CO2 na sua biomassa. Bom, aqui você tem uma quantidade enorme de carbono já incorporado à biomassa, e você tem um estoque muito alto, um estoque muito maior do que o que você encontra nas plantações. Né? Aqui o sistema radicular das árvores chega a 8, 9 metros de profundidade, por exemplo. Você tem uma miríade de animais que se alimentam também das raízes que nascem e morrem. Você tem cupins, larvas de insetos, você tem bactérias no solo, você tem um conteúdo de carbono, químico, uma química difícil de ser desconstruída dentro do solo. Enfim, você tem uma quantidade de carbono que está estocado aqui em termos de folhas nas árvores, no chão, nos galhos e os troncos das árvores, que você não tem num sistema de cultivo anual, como o caso do milho e da soja, que foi citado. Então, vamos ficar atentos. A agricultura é importante, mas a comparação não é válida. Antes de chamar nosso próximo entrevistado, eu convido você a assistir ao depoimento de um pesquisador da Embrapa sobre o tema. Olá. Com relação à questão da retirada da floresta e implantar uma agricultura objetivando uma justificativa de acumular mais carbono, é um equívoco bastante grosseiro, especialmente no nosso ambiente tropical. Uma vegetação de cerrado, você tem uma quantidade de carbono estabilizado naquela biomassa, nas árvores, na vegetação em torno de 500 toneladas por hectare, e implantando uma agricultura você chega no máximo a 6, 7 toneladas por hectare, e isso é bastante temporário, porque aquilo que é gerado imediatamente na colheita retorna para a atmosfera, enquanto que numa vegetação o carbono que está na vegetação ele fica ali, é permanente. Então, considerando a importância da agricultura na produção de alimentos e das florestas na questão do equilíbrio de carbono e também da biodiversidade, hoje se pensa em agricultura e florestas andando juntos. E para a gente entender melhor essa questão, eu chamo Tasso Azevedo, coordenador do MAP Biomas. Boa noite, Tasso, muito obrigada pela sua participação. É isso mesmo, temos que ter agricultura e floresta andando juntas? É isso, Fábio. Sob o ponto de vista do estoque de carbono, a ideia simples para entender é que tudo que você tem um cultivo que em algum momento a área é totalmente limpa de vegetação, para preparar para o próximo cultivo, ela não acumula carbono, especialmente na parte aérea, Então, quando você compara uma área onde tem uma floresta e uma área que tem a agricultura, é isso que você vai ver. Agora, você pode fazer práticas agrícolas que podem favorecer o acúmulo de carbono no solo. Então, um exemplo bem interessante é o que acontece aqui no interior de São Paulo com a cana-de-açúcar. Então, a cana-de-açúcar, antigamente ela era cortada, mas antes de cortar, era feita a queima da cana, da palha, para ficar mais fácil o corte. Então, isso parou de ser feito quando se começou a mecanizar a colheita. Então, as máquinas colhem e elas retornam a palhada, os restos, para o próprio terreno, e o terreno fica coberto com uma camada de matéria orgânica. Ao longo dos anos, essa matéria orgânica foi acumulando no solo. Então, é um cultivo agrícola que, embora tenha colheita todos os anos, ela também acumula carbono no solo. Não tanto quanto a floresta,
acumula na árvore e na parte aérea e na parte do solo, mas é uma forma de fazer o cultivo que favorece. Agora, quando você queima essa matéria orgânica, aí ela não acumula no solo, né? Então dá para você fazer práticas agrícolas que ajudam a acumular carbono no solo. Elas não fazem a mesma coisa que a floresta faz, mas também é uma forma de você ajudar no enfrentamento das mudanças climáticas. Agora, de acordo com uma falsa informação que circula na internet, 1 hectare de milho, por exemplo, consegue sequestrar entre 15 e 20 toneladas desse gás, que é um dos responsáveis pelo aumento das reações causadas pelo efeito estufa. Como isso funciona realmente, Tasso? Ele faz isso mesmo, né? Só que a planta ela sequestra o carbono, mas ela logo depois, né, no final do ciclo, quando você colhe, a gente come e esse material se degrada, o carbono volta para a atmosfera. Então, a resultante durante um ano, né, entre você plantar, a planta cresceu, coletou o carbono, depois você colheu e o carbono voltar para a atmosfera, o balanço continua zero, né? Então, tudo que foi capturado acaba sendo emitido, ou grande parte, né? Dá para pensar isso pelo outro lado também, né? Quando a gente fala assim, quando a gente diz que você abastecer o carro com etanol, ele é melhor para o clima, porque você reduz as emissões, as pessoas falam assim, mas espera aí, mas o etanol, quando você queima, não gera CO2 do mesmo jeito que a gasolina? É verdade. Só que a gasolina ela foi produzida pegando um carbono que estava lá armazenado lá embaixo do solo, né, na forma de petróleo, e ele é então soltado para a atmosfera. No caso do etanol, não. A cana cresceu e ela primeiro capturou o carbono da atmosfera. E aí, quando você queima o etanol, né, no motor a combustão, aquele CO2 volta para a atmosfera. A conta dá zero. Então, essa conta dá zero tanto para você justificar, né, que você reduz emissões, no caso do uso do etanol, mas ela também dá zero quando você diz que ela está sequestrando carbono, né? Ela está só, digamos assim, emprestando o carbono da atmosfera e ele é devolvido logo em seguida. E do ponto de vista climático, a retirada desse gás ela tem importância? Se é uma retirada que armazena o carbono no solo, sim, tem muita importância. Então, por isso que trabalhar com chamados sistemas agroflorestais, né, que mantém sempre cobertura no solo e aumentam a concentração de carbono no solo, eles são muito bons para o clima, né? Fazer práticas de agricultura que evitam que o solo fique descoberto, né, também é muito importante, porque daí vai concentrando carbono no solo. Então, todos esses movimentos são importantes. E também é importante a gente produzir biomassa que possa substituir combustíveis fósseis. Porque é aquilo que eu falei, né? A biomassa, quando você produz biomassa, primeiro o carbono foi capturado. Depois, quando você emitir ele, digamos, ele já foi compensado, dá 0 a 0, né? Enquanto que o carbono dos combustíveis fósseis estava lá quietinho, armazenado embaixo da terra, e a gente está soltando ele para a atmosfera. Então, são as duas frentes, né? Pelo qual a gente pode estar, através da biomassa, através das plantas, contribuindo com a questão climática. Além disso, tem uma questão de adaptação para a questão climática também. No caso brasileiro, isso é muito importante, né? As florestas têm um papel muito importante, que é regular a chuva, através da evapotranspiração. Então, por exemplo, na Amazônia, as florestas evaporam água e criam nuvens na atmosfera, mandando para a atmosfera 20 bilhões de toneladas de água todos os dias. Isso é mais do que o rio Amazonas, que é o maior rio do mundo, coloca de água no oceano todos os dias. Então, quando você retira a floresta, ela deixa de fazer esse papel. E num mundo que tem mudanças climáticas, muitos gases de efeito estufa, ele tende a ficar mais seco e ter menos água disponível. Então, o papel das florestas de manter a reciclagem da água é absolutamente fundamental. Então, desmatar na Amazônia, por exemplo, ela gera 2 efeitos. Emite gás de efeito estufa, que é aquele carbono que estava acumulado nas árvores, quando elas são queimadas, quando elas são destruídas, ele vai para a atmosfera. E, de outro lado, você deixa de ter árvores que estariam sequestrando carbono e estariam regulando o ciclo das águas.
Bom, muito obrigada pela entrevista e por todas as explicações. Boa noite para o senhor. Boa noite. E de volta aqui na tela para ver o Instagram da TV Justiça. Se você ainda não segue a gente, o nosso IG é TV Justiça Oficial. Lá, na nossa editoria #EraFake, falamos de uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, que tem sido usada para desestimular a vacinação de jovens contra a Covid-19. O estudo alegava que adolescentes teriam até 6 vezes mais risco de sofrerem problemas cardíacos se fossem vacinados do que se internados com a doença. O estudo não passou por revisão de cientistas, além de especialistas apontarem falhas no método usado. E eu vou ficando por aqui, não deixe de acompanhar nossas redes sociais, Instagram, Twitter e YouTube. Eu volto semana que vem com mais assuntos da web para você. Até lá!